pessoal, boa noite, pessoal aí, galera que já tá desde cedo já conectado com a gente aqui, já aguardando essa live tão esperada por uma convidada assim muito especial, que eu já sou assim grata, né, por ter aceito aí o nosso convite. Uma convidada muito especial, muito bacana, muito humilde, né? De ter aceito aí o nosso convite para participar aqui dessa live super legal. Como eu disse, né, gente? Agora, uma nova temporada aí do nosso Papo.com Brasil. A gente vai estar recebendo convidados aí do rádio para a gente estar batendo um papo legal, falando aí do tão importante, da importância, né, do rádio na vida aí de cada um de nós, né? Como o meu amigo disse, o rádio só mudou de frequência, gente. E eu vou, né, ter uma série aqui de convidados especiais falando aí sobre o rádio. Mas desde já, eu quero mandar um abração para você que está desde cedo lá mandando mensagem pra gente, né? Que horas que é live? O pessoal hoje está bem perdido, né? Como sempre, gente, às 21 horas e já estamos aqui, né, prontinho aí para bater aquele papo legal com você aí do outro lado da tela também, você que me acompanha através do Facebook. E, claro, bater um papo com a nossa amiga, uma convidada mais que especial. E como a gente estava falando, né, eu conversando com um amigo aqui em off, o rádio, ele só mudou de frequência, né? Com a vida aí das redes sociais, né? Vamos ver como é que tá aí como é que os meus amigos locutores, né? Estão aí se posicionando diante aí das redes sociais, né? Se ela veio como uma rival ou como uma aliada. Esses aí são um dos temas que a gente vai preparar aqui no decorrer do programa. Eu tenho o prazer hoje de receber ela, que é locutora, radialista. Há mais de 30 anos ela vai contar isso pra gente, né? Mas atualmente ela é locutora da Rádio Mix FM, mas que privilégio falar com você, minha amiga Eliana Schuff. Prazer imenso falar com você, minha querida. Oi, Elisângela, boa noite. Boa noite. Boa noite para você, boa noite para quem está nos acompanhando agora no Facebook. Eu sou a Eliana Schuff, sou uma das locutoras da Rádio Mix. A gente tem a sede em São Paulo, na capital, mas a gente transmite também para todo o Brasil. E no meu caso, eu falo para todo o Brasil através da Rede Mix de rádio. Prazer é meu de aceitar. Eu acabei de dizer para você que sempre que eu posso, mesmo com a agenda corrida, eu faço questão, porque eu penso que o rádio ele tem que alcançar desde aquela pessoa que está ali isolada naquele mundinho pequeno, até quem tem acesso a todo tipo de rede atual. Fala aqui, Eliana, da região serrana do Rio de Janeiro, que bem no interior. Se quiser vir para cá, para a região serrana do Rio, eu tenho certeza que você vai amar o nosso clima aqui. Super agradável, friozinho, sabe? Agora que já tá esfriando já. Mas é assim, muitos pontos turísticos para você curtir a natureza. Muito bom. E agora é tempo do frio, então, nossa, mas tem muita coisa bacana aqui em Nova Friburgo, que é uma cidade próxima a minha aqui. E aqui em Bom Jardim também, a gente tem vários pontos. Como disse, Eu agradeço o seu convite. Desde já, digo para você que eu adoro conhecer diferentes lugares, então é sempre um prazer chegar em algum local que as pessoas têm todo esse carinho, recebem a gente super bem, porque quando você fica numa capital muito grande, às vezes você perde um pouco dessa noção do que é o Brasil inteiro aí afora, né? né? E como a gente está falando, né? Eu estava postando no meu Instagram, não sei se você viu uns conteúdos antigos, músicas antigas. Eu falei, a gente vai começar lá do fundo do baú a falar do rádio, que é tão importante nos dias atuais, muito importante na vida do brasileiro, né? Com toda certeza. Mas como eu disse, gente, já apresentei a Eliana. Eliana que é psicóloga também, né? Depois a gente vai falar no finalzinho. Vamos falar do curso também da sua comunidade, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para Eliana. Eu sei que você começou nos anos 80, né? Exato. Então, e o que te inspirou assim a fazer rádio, né? Você teve assim uma inspiração de uma locutora, um locutor, era muito fã, Sim. ou foi um programa que você ouviu e você parou e falou, não, isso é para mim. É esse o caminho que eu quero seguir. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, Elisângela. Eu sempre fui aquela criança que se ligava em acordar escutando o AM,
ouvir músicas no FM, desde muito tenra idade. Assim, 2 anos e meio, 3, eu já queria que ligasse o rádio dentro de casa. E quando eu estava ali na faixa dos 15 anos, isso em 1980, eu estava ouvindo uma das rádios que tinha começado a fazer a transmissão do FM ao vivo em São Paulo, que era a Rádio Cidade. Ela tinha saído do esquema Jornal do Brasil no Rio de Janeiro, né? E na capital mesmo do Rio, e tinha vindo montar uma filial, digamos assim, em São Paulo. E nesta rádio, na montagem desta primeira equipe, foi que eles fizeram uma equipe de 8 profissionais, e dentre esses 8, uma era uma locutora, que era a apresentadora do Jornal Hoje da Rede Globo. Quando eu ouvi aquela moça falando no ar, apresentando as músicas, a parada musical, foi imediato. Eu lembro da cena, eu estava na cozinha, estudando e ouvindo o rádio ali de fundo, e eu disse para minha mãe: Nossa, mulher também pode falar no rádio, é isso que eu quero fazer. Nossa. Foi imediato. E desde então eu comecei a prestar atenção e anotar a programação musical que aquela rádio especificamente fazia. E a partir dessas anotações, eu um dia fui visitar, levei meu caderninho ali debaixo do braço, e aí o coordenador disse para mim: Você sabia que isso que você fez se chama rádio escuta? E eu não tinha a menor ideia. Eu fiz aquilo intuitivamente, de anotar o que é que eu estava escutando, como era o esquema da rádio, e a partir dali eu tinha uma facilidade muito grande de entender qual era a dinâmica estrutural da rádio, né? Fala depois de quantas músicas, qual é o horário que tem hora certa, quantos comerciais entram por break, uma coisa que assim, só quem é fissurado em rádio que vai prestar atenção nesse tipo de informação. E ali com 15, 16 anos, eu já me interessava por isso, e eu pedi para fazer um estágio. E a partir daquele estágio, eu tive certeza que era isso que eu queria fazer, mas eu precisei completar 18 anos para fazer o curso que dava direito ao DRT, porque nas grandes capitais você dificilmente entra para trabalhar sem ter esse registro profissional. Então era uma coisa obrigatória. Eu sou paulistana, eu sou nascida na cidade de São Paulo, então eu nunca tinha saído dali, não tinha ido para nenhum lugar de interior. E aí, essa demanda era uma exigência muito clara na época. Então, eu comecei assim, comecei pelo interesse de ouvinte, comecei fazendo estágio. No estágio, eu passei por todos os setores, e mesmo passando por todos os setores, eu tive certeza que o que eu queria era a locução, era a apresentação ao vivo. Que bacana, muito legal, porque a maioria, né, assim, eu comecei ouvindo e querendo estar ali já logo na comunicação, ali no microfone, mas eu não tinha noção do que é esse bastidor aí, né, da programação, né, de tudo isso que acontece ali dentro. E você foi, né, ao contrário, né, você foi lá dentro primeiro, né, compreendeu, né, como é que funcionava, muito legal mesmo, uma história muito bacana. E é muito bom, né? Muito bom. Eu comecei com 15 anos também, sabe? Comecei numa M, bem no interior mesmo, uma cidade próxima aqui, mais interior ainda. E foi assim também uma experiência, porque naquela época era a época do vinil. Com certeza você pegou essa época aí, né, Eliana? Peguei sim. Com esse mundo todo fácil aí, de tantas facilidades. Eu até coloquei o vinil aqui. Cadê meu vinil? Vou! Eu acho que eu lancei um disco por aqui, hein, gente? Sumiu o disco, eu ia mostrar o vinil. Porque tem gente, né, que não tem noção, né? Os nossos filhos, por exemplo, aí, né? Outro dia eu mostrei, mãe, mas o que é isso? Tem gente que não sabe uma fita cassete, por exemplo, né? Mas, Eliana, quando a gente escuta hoje, né? Quando você escuta aí um áudio assim limpinho, né? Editado ali com apenas um clique. Aí você lembra lá atrás das dificuldades que era, né? Não digo dificuldade, né? Se hoje a gente for colocar, mas assim, eu não lembro, eu não sei como vocês trabalhavam aí, mas na minha época a gente começou com a fita cassete e assim, cada comercial era numa fita. A gente tinha que trocar, rebobinar, e o disco de vinil colocar no ponto. Tinha que
Sim, aquele jeitinho ali do DJ, colocar no ponto o disco do vinil. Como é que é pra você hoje, né? Ter tudo assim com essa facilidade. Como é que foi essa transição, vamos dizer? Elisângela, eu penso que a capacidade de adaptação de nós comunicadores tem que ser muito grande, porque as coisas mudam numa velocidade incrível, né? Hoje você está acessando, pode ser qualquer coisa, por exemplo, um aplicativo de banco, você coloca ali, dali 3, 4 dias você vai acessar, ele fala, você precisa atualizar. E a Exatamente. cada atualização muda onde está o clique, num canto, direito, esquerdo, mais embaixo. E essa questão hoje, para nós comunicadores, ela é muito forte, porque a mudança, ela vem quase que semanal, ela não é Exato. mais aquela coisa que antigamente a gente demorava muito para ter uma mudança. Então, eu também Uhum. comecei com vinil, depois passei pelos cassetes, né, que é o que Uhum. você está dizendo, Isso. passei pelos cartuchos, que tem gente que não tem a menor ideia, aquelas fitas de rolo, daqueles gravadores de rolo, que eles colocavam Sim. num cartuchinho, né? O nome era cartucho porque ia numa aquela bobina e não dava tempo dele terminar o áudio completo, porque ele tinha uma travinha para voltar para o início. Muitas Uhum. vezes a gente tinha que dar o stop na cartucheira, deixar ele virado de cabeça para baixo para saber que ele não estava no ponto e depois, enquanto estava tocando a música, rebobinar um a um. Essa Uhum. dinâmica exige uma velocidade de pensamento muito grande Uhum. e uma velocidade não só do pensamento, mas também de atuar, né? A gente tinha que ser muito rápido. Então, hoje, essa facilidade de você dar um clique, já sair um áudio ali que é de um comercial, ou sair um áudio de uma trilha, dá um conforto muito maior para você focar no aspecto linguagem, para você focar Isso. no conteúdo do que você vai dizer, porque você Uhum. tem mais tempo. E Tempo. também antes você tinha que abrir um livro, uma enciclopédia, e procurar ali uma anotação a respeito de uma banda. Eu lembro que em uma das rádios que eu trabalhei, a gente ficava ali com o Guinness, com uma série de coisas para procurar. Hoje você vai no Google, em Rapidinho. Uhum. segundos você consegue, você digita o que você está buscando e você consegue aquela informação desejada. Então, Uhum. essa facilidade, ela nos permite, eu acho que uma entrega maior Sim. de informações, porque a gente tem uma rapidez em conseguir executar. A execução era muito demorada, então a gente perdia tempo, né, ou gastava mais tempo, não vou dizer perdia, fazendo tudo aquilo. Mas também exige uma flexibilidade muito grande, porque eu conheço vários profissionais que trabalharam comigo que ficaram aí para trás, que não continuam no meio de rádio Uhum. e têm uma segunda profissão e partiram para essa segunda profissão. No meu caso, a minha segunda profissão é a psicologia, porque não conseguiram acompanhar Se esse adaptar. ritmo. E hoje, Uhum. quem está, além da adaptação com essa coisa de sai o vinil, entra a caceteira, sai o cassete, entra o cartucho, sai o cartucho, entra o MD, mini disc, CD, e agora tudo no computador, que é tudo em MP3 e tal. Além desta adaptação, a gente tem as redes sociais, que as pessoas Exato. estão aí querendo conhecer a nossa cara, querendo saber Uhum. quem é o dono ou a dona daquela voz. Então, há 3 anos, eu não tinha praticamente quase nada de rede social, eu nem tinha um Instagram que eu não movimentava e eu fui aprender a fazer os vídeos, a editar, como fazer, como legendar, como criar uma capa para os vídeos. Então, assim, isso exige uma capacidade de reciclagem, vamos dizer, o Exato. tempo todo. Eu acho que é só isso que nos mantém ativos. Mas Uhum. quando você fala dessa coisa de como era lá atrás, era bastante cansativo, né? Era muito mais braçal o trabalho do que ele é hoje. Exatamente. E o que acaba tomando tempo, né, do que a gente poderia estar fazendo melhor no ar, né? Enquanto estava nos bastidores ali e não tinha tanto tempo, né, pro ar.
Hoje, né, como eu te acompanho lá no meu Instagram, acho muito bacana, né, todas as dicas ali que você vem partilhando, isso é muito legal. E até o fato, né, de falar sobre uma banda, né, você tem todo esse, você pode fazer antes de ir pro ar, né, facilitou. E antes não, né, antes você tinha que pegar ali na raça, né, abre o microfone e vai. Hoje a gente já tem esse privilégio, né, de dar uma passadinha antes, né, antes de entrar no ar. Mas é assim, é uma emoção muito grande, né, pra gente. Eu não, só não peguei esse do cartucho, esse que você falou. Mas eu comecei na fitinha, do vinil, e depois a gente foi passando pro MD, CD. É uma emoção muito grande, né? Pra você, então, que começou no cartucho, meu Deus. E tá tão atualizada, isso é muito bacana. É um privilégio, né? É um É privilégio um e é uma privilégio. dedicação, Elisângela, porque eu Uhum, penso que quando a gente para no tempo, ou quando a gente acredita que a gente já sabe o bastante, a gente se paralisa. Então, exato. hoje eu tenho uma preocupação muito grande com essa questão que você estava dizendo, o rádio só mudou de lugar, né? Isso. O rádio era ouvido no aparelhinho mesmo de rádio, né? Uhum, é, Seja ele qual for, do tamanho que for. Hoje, você consegue ouvir pelo computador, você consegue ouvir pelo celular, você consegue ouvir no carro. Você tem uma variedade de situações onde você continua ouvindo o rádio, não no rádio físico, mas uhum. você permanece ouvindo. Então, essa estrutura, ela permite que o rádio troque somente. Ele deixa de ser aquela coisa de vou sintonizar a frequência para ser um clique ali do mouse que você escolhe qual é a cidade que você está ouvindo, você escolhe o que você quer ouvir. Então, Uhum. isso tudo fez mudar o lugar, mas a comunicação continua ali. Então, eu Isso. penso que isso vai ser muito difícil de sair. Eu vejo que, por exemplo, a gente passou recentemente, nós brasileiros, por aquela catástrofe que houve no Rio Grande do Sul, que é bem Uhum. próximo geograficamente da gente que mora mais aqui para a região sudeste, sul do Uhum. país, mas o Brasil inteiro soube daquilo que aconteceu, foi, né? E ali uma das emissoras, né, teve a ideia de pedir, além da doação de alimentos, pedir doação de radinhos de pilha. Porque Nossa. não tinha energia elétrica, não tinha nada. Como é que Exato. as pessoas iam saber o que estava acontecendo? Uhum. E aí você vai dizer, em plena era, em pleno 2024, isso foi o ano passado, faz um ano, a gente vai pedir radinho de pilha. Porque o radinho de pilha, ele é portátil, ele pode ir para qualquer lugar. Então, assim, é muito difícil que a gente venha ter um episódio que, vamos abolir o rádio por completo. Eu penso que ele muda de forma, às vezes, mas essa facilidade de você colocar no bolso e de você ouvir, seja onde for, com mais um fator. Hoje você pode conhecer a carinha dos apresentadores ali pela Exato. tela, pelas redes sociais, mas o fato é que ficar ouvindo permite a gente continuar fazendo qualquer outra atividade. Tem uma série de coisas que você pode fazer enquanto ouve rádio. Ouvindo Você rádio. pode tomar seu banho, pode, Uhum. para os homens, fazer a barba, pode secar o seu cabelo e aumenta ali o volume, ou passar uma pranchinha, fazer uma maquiagem. Você pode dirigir ouvindo rádio, você pode limpar a casa ouvindo rádio, você pode pôr num consultório, você pode pôr numa loja, num estabelecimento comercial, em elevadores. Então, o som, ele chega em todos os lugares. É Exatamente. muito difícil que a gente vá perder isso. Uhum. E não precisa, né, como você disse, a gente pode estar lá, né, arrumando a casa, fazendo almoço e ligadinho ali no rádio. Você não precisa parar, né? Você pode continuar fazendo. E como você disse, é impossível a gente, né, algo substituir essa emoção, vamos dizer assim, né? O fato que você estava falando do Rio Grande do Sul, a gente também passou por uma situação aqui na região serrana, foi em 2011, uma das maiores catástrofes também da natureza aqui em Nova Friburgo, Petrópolis, Teresópolis, deve ter ouvido falar. E o rádio, ele esteve presente o tempo todo, porque faltou energia, faltou internet, e o rádio estava ali cobrindo tudo. Foi uma experiência também é,
digamos assim, emocionantes também para a gente aqui da região. Agora, Eliana, vamos para a próxima perguntinha, né, meu DJ? O DJ hoje tá meio cansado aqui, sabe, Eliana? No rádio eu não tenho DJ não, sabe? Mas aqui nas redes sociais eu tenho que ter o meu DJ ali me ajudando. Eu quero saber o seguinte, olha, quando você começou, né, é até o que a gente já estava falando aqui, a conexão com o ouvinte era por telefone, né? Até por carta. Não sei se você também já recebeu a sua cartinha. Era muito emocionante, né? Receber a carta de um ouvinte que tinha todo o trabalho de colocar no correio até para a gente estar ali recebendo. Era essa conexão, era esse amor, né? Digamos assim, pelo telefone, por carta. Tinha até aquele mistério também as pessoas não conheciam, né? O nosso rosto, né? Ficava toda aquela expectativa, né? Como que será o locutor, a locutora? Mas enfim, a nossa conexão era por carta, né? E hoje essa relação aí com as redes sociais, né? São tantas redes sociais. Você acha que isso mudou essa relação? Continua? Ela mudou para melhor? O que você tem a me dizer aí com as redes sociais? Ela virou uma aliada, né? Para nossa comunicação aí com os nossos locutores, com os nossos seguidores. Eu acho que a gente ganhou agilidade, não só agilidade no processo de colocar as músicas no ar, que em vez de vinil, cartucho, tudo isso que a gente já falou aqui, é um clique no mouse e tá ali já o áudio em MP3, já está processado e tudo, então é muito mais fácil, em vez de você ficar procurando em ordem alfabética um CD, uma faixa de CD, é a faixa 1, é a faixa 10, você tem ali cada áudio está separado, isso dá agilidade. A agilidade também veio nessa comunicação de lá para cá, que é do ouvinte para a gente. Então, era carta, como você falou, Isso. hoje a pessoa vai na sua rede social e digita uma mensagem. A mensagem chega imediatamente. Você talvez não vá ler imediatamente, porque nem sempre a gente está conectado. Por exemplo, estamos aqui conversando, pode ser que tenha alguém nos assistindo que coloque um recado para mim no Instagram. Só vou terminar quando eu terminar a live, porque agora eu estou concentrada aqui, estou aqui na tela do celular fazendo a live, então eu não vou olhar agora, mas se a pessoa mandar agora, vai chegar agora. E a carta não, a carta era um processo de escrever, ir até o correio, do correio vai para a central, vai procurar o endereço, enfim, levava pelo menos 3, 4 dias para chegar, isso uma carta nacional, uma carta internacional demorava muito mais. Mas falando dessa conexão com o ouvinte, era isso que acontecia, e o telefone, eu tenho um chefe que diz assim, não temos mais atendimento ao ouvinte no telefone. Por quê? Ninguém telefona mais para as pessoas. A gente não liga nem para a mãe. A gente manda áudio de WhatsApp. A gente manda recado no WhatsApp. Então, mudou a comunicação, mudou o meio. As pessoas continuam falando, ao invés de fazer uma ligação telefônica, ela manda o áudio. Qual é a facilidade disso? Quando você telefona, muitas vezes a pessoa do outro lado vai dizer, eu não posso falar agora, eu estou ocupada, eu estou com uma comida no fogo, eu estou, sei lá, qualquer coisa, e não pode atender naquele momento. O áudio chega e a pessoa vai ouvir no momento que ela pode. Isso faz com que ela te ouça com atenção, porque naquela hora que ela separou para ouvir, ela realmente vai estar com atenção naquilo que você fez. Então mudou o formato. Mas a comunicação verbal continua existindo. Ela não é mais a ligação de telefone, mas ela é o áudio pelo WhatsApp, ela é escrita, né, que você manda um e-mail, você pode mandar e ele vai chegar. Então, eu penso que mudou a maneira, do mesmo jeito que mudou a maneira de ouvir rádio. A pessoa ouve no carro, ela ouve, está trabalhando e sintoniza ali, põe no computador dela e minimiza e continua trabalhando e fazendo o que tiver que fazer e está ouvindo a sua rádio. Então, mudou a maneira, mas a comunicação, nós somos seres que se comunicam, a gente precisa desse contato, dessa troca, a gente cresce e a gente evolui exatamente no contato com o outro. As pessoas que ficam completamente isoladas, elas enlouquecem. Verdade. Então, o rádio é muito,
a companhia, principalmente de quem se sente sozinho. Por que que eu vou dizer se sente sozinho? Porque às vezes a pessoa mora sozinha, mas ela não se sente sozinha, porque ela tem amigos, ela sai e tal. E tem gente que está numa casa com várias pessoas e se isola no seu quarto e se sente sozinho. E essa solidão, o rádio é um dos maiores companheiros nesse sentido. As pessoas se conectam muito mais com quem elas ouvem no rádio, no sentido emocional, porque a audição ela está muito mais ligada à emoção do que à visão. A visão é mais razão do que quem está na televisão. Na TV você tem que parar para Para assistir. assistir. É um meio maravilhoso, é ótimo. Como agora, a gente parou, estamos aqui conversando, estou vendo você que eu não conheço pessoalmente, estou vendo pela tela, você está me vendo, mas a gente não, a gente jamais imaginava, né? Isso daí era, quando a gente era criança, era naquele desenho dos Pois é. Jetsons, lembra, né? Nossa, como assim? O cara, né, liga a telinha, fala com o chefe, e hoje Isso. isso é possível. Parecia que aquilo não ia chegar nunca. Mas a gente precisa parar para fazer isso. A gente não consegue. Eu não consigo estar falando com você, prestando E atenção fazendo. para a gente fazer esta live e fazer outra coisa, porque temos imagem. Exatamente. Então, o áudio, ele tem isso. Aí, voltando, eu não sei se eu respondi o que você falou Sim. exatamente, mas para mim é isso. Mudou a maneira a maneira como chega essa conexão para a gente. Ela mudou. E ela também se tornou mais rápida, mais Uhum. imediata. Né? Você pode estar. Eu tenho parentes que moram do outro lado do mundo, na África do Sul, eu tenho um primo que mora, se eu mandar um WhatsApp em segundos, está chegando É lá. rapidinho. E quando eu era criança, a carta levava 20 dias para chegar Nossa. e 20 para chegar a resposta, isso se eles respondessem no próprio dia que receberam. Então, se você mandasse uma notícia, você ia receber a resposta 40 dias depois. Olha isso, e hoje é assim, Rápido. mandou segundos. Mas Eu muito acho bem. que é isso. Isso, como você disse, né? A conexão continua a mesma, só mudou, né, o formato. E eu acho que até melhorou, né? A gente tem mais esse contato aí com o ouvinte, né? Até nessa questão visual, né? Se quiser mandar um vídeo, né? A gente tem mais esse contato. E por falar nisso, Helena, deixa eu só olhar aqui para minha câmera e mandar um beijo pro povo lá que tá aí conectado, né? Eu vou depois até tentar aqui ver se eu consigo ver as mensagens. Ah, o pessoal já tá ligando, já tá mandando aqui, ó. O Vini Santos tá aqui conectado. Depois eu vou ver se eu consigo dar uma olhadinha aqui nos comentários pro pessoal aí do Facebook. E depois a gente vai mandar os cortes de Ok. vídeo lá do Instagram, hein? O povo do Instagram também tá conectado com a gente. Depois a gente vai mandar, tá bom, Eliana? Eu vou mandar para você também, para a gente compartilhar lá os nossos rios, nossos cortes de vídeos. Agora, para mais uma Ótimo. perguntinha, né? Eu já falei aí da nossa conexão, né? Que só mudou aí, mas que continua fortalecida, né? Agora, se você pudesse voltar no tempo, Eliana, voltar lá no tempo, lá no estúdio, não sei onde você começou, né? Onde era tudo na força do braço, como a gente disse aqui. Se você pudesse voltar nesse lugar, você você gostaria de voltar a esse lugar ou você prefere hoje essa facilidade, né, que está hoje em dia? Se você pudesse voltar lá no tempo, tem algo que ficou lá no tempo que você acha que ainda seria melhor do que hoje? Ou você prefere essa praticidade de hoje? Prefiro a praticidade. E eu, assim, eu gosto muito de sons que marcaram época, Uhum, mas eu não sou uma pessoa que vive muito de nostalgia, não. Eu sou muito hoje e para frente, sabe? Aquela coisa de. Eu tenho muito claro para mim que ninguém dirige olhando pelo retrovisor. A gente dirige olhando para frente. Então, isso é uma coisa que, para mim, eu tenho uma coisa que eu falo bastante nas minhas redes sociais, inclusive, que é o hoje tem que ser melhor do que ontem. uhum, Sempre. Então, eu vou um passo de cada vez. Eu não fico pensando muito nisso. Eu nem tenho tantas recordações, assim, que eu falo de fotos, isso, aquilo do passado, porque a gente não tinha essa facilidade que a gente tem hoje de armazenar no celular e de tirar fotos, a gente tinha que revelar.
Eu não sei quem aqui que está nos assistindo que lembra da tal da Polaroid. Lembra quando a Polaroid surgiu? Que era uma máquina que você tirava foto, aí você esperava e ela já revelava para você na hora. Aquilo era Isso. uau, né? Uhum. Você não tinha que ir no fotógrafo e esperar um tempão para ver o resultado. Hoje você olha na hora. Você Isso. acaba de tirar a pessoa, deixa eu ver como eu fiquei, né, na foto. Exato. Tudo é muito imediato. Uhum. Então, assim, eu tento não ficar presa nesse tipo de coisa. Então, eu nem questiono isso, sabe? Quando você me fez essa pergunta, eu fiquei pensando nisso. Falei, caramba, eu não sou uma pessoa que fica ligada ao passado. Eu sou muito desprendida dessa questão, sabe? Uhum. Não de tudo. Uhum. Claro que eu tenho a minha história, as minhas emoções, tem uma série de coisas, mas eu não fico presa a isso. Eu procuro olhar para o hoje e como amanhã pode ser melhor. Mas o Exato. que dá saudade são das músicas que a gente tocava Uhum. e talvez de uma proximidade afetiva maior. Eu acho que os ouvintes eram mais carinhosos, Uhum. mais eles se conectavam mais do que hoje. Hoje você tem uma variedade muito grande de pessoas, é muita gente chamando a atenção É. É muito e se artificial, né? torna difícil. Né? Vamos dizer assim, muito artificial, né? Não é mais aquela, né? Esse sentimento, esse carinho, né? Como você disse assim, o povo era mais amoroso, né? Eu sinto essa Eu não diferença. sei se era, eu não sei se era mais amoroso, e aí eu vou colocar que não era só ouvinte, é, eram amigos Um também, amigo. né? Uhum. Sabe aquela coisa de, fulano faz aniversário, vamos lá na casa do fulano, um leva Isso. o bolo, outro leva o brigadeiro, outro tá. A gente não vê essas conexões mais, a Exato. gente não vê alguém mandando flores, caixa de bombom ou Uhum. alguma coisa. É raro você ver alguém presenteando um professor, uma professora, um radialista que ouve, e isso era uma Mais coisa frequente. mais frequente. Isso Uhum. se perdeu. Isso hoje se perdeu. Se perder. E eu Talvez acho. seja a única coisa que eu sinta falta, não dos presentes materiais, mas eu digo dessa conexão, desse carinho Uhum. mais frequente. Talvez até pelo fato das redes sociais, né? De tudo muito rápido, né? Eu acho que talvez tenha né, uma, uma culpazinha. Talvez pode ser por isso, né? Mas, Eliana, ainda sobre esse tempo, né, de improvisos, né? Você se lembra? Agora é pra gente ir um pouquinho. Falar nisso, eu vou tentar no finalzinho. Gostei daquele. É trava-línguas, não, né? Da concentração, aquele texto que você colocou pra gente fazer um teste de. Acho que é da concentração, não é isso? Depois a gente conta para os nossos Sim, ouvintes. Foi muito engraçado, gente. Eu ri muito. Eu tentei falar, mas não consegui, não. Não consegui eu me acho que eu tenho concentrar. ele por aqui. Tá. Eu ia deixar separado aqui também, mas não deu. Mas agora, para a gente descontrair um pouquinho, eu tenho certeza que você deve ter uma para contar, porque eu tenho um monte. Se você já teve que improvisar, né? Isso a gente consegue muito, né? Eu acho que eu sou a rainha do improviso, porque eu já apresentei um programa que a gente falava com a galera. O nome do programa era Falando com a Galera, todos os domingos. Meio-dia a gente entrava ao vivo no Falando com a Galera. E eu recebia assim, os ouvintes de toda a região, muita gente participava em peso mesmo, falando ao vivo ali comigo. E a gente tem que ser fera no improviso, né? Ainda mais quando você coloca o ouvinte. Hoje ainda a gente tem essa facilidade, né, de ouvir um áudio antes, né? Mas naquela época não, a gente já colocava no ar e era isso. Agora fala pra mim, já cometeu alguma gafe ao vivo? Sim, acho que todo mundo, né? Somos humanos e em algum momento era mais comum no início da carreira, mas eu tive algumas. Eu tive uma vez que eu estava aguardando para entrar no ar, na época que a gente ainda usava vinil, então a Uhum, gente tinha uma caixa dos long plays, né, dos discos para tocar e os que já tinham sido tocados. Como uhum, eu ia entrar no ar,
Eles trocavam a caixa ali, a caixa do que tinha sido tocado estava vazia, não tinha tocado ainda nada, eu ia tocar. E era a última música do apresentador que ia sair do ar. E naquele momento me passaram uma ligação. A gente estava no intervalo comercial e ele sentou na caixa, né? Ele sentou e falou: Eu vou atender aqui porque você vai entrar no ar. Só que na hora que ele sentou, ele entalou na caixa. E a Ai, hora que ele Jesus. foi levantar, a caixa veio junto, né, no bumbum dele. E ele não conseguia sair dali. E eu caí na gargalhada, E eu não já estava no conseguia seu horário. parar de rir. Eu não conseguia parar de Meu jeito Deus. nenhum, de jeito nenhum. E aí, assim, vamos para a música, porque eu comecei a rir, não conseguia nem ler o que eu tinha de texto para ler. E depois que eu, né, acalmei as risadas ali, eu consegui me concentrar e dizer: gente, o fulano de tal acabou de sentar aqui na caixa. Essa foi uma, né, e ficou entalado. Uma outra foi. Eu estava lendo Uhum, uma notícia que era séria, era a respeito de um deputado que tinha acabado de falecer e uhum. chegou aquele texto. E o locutor era um texto para o locutor que vinha depois de mim, mas ele estava em cima da hora e chegou atrasado. Quando ele Oh, chegou, meu ele Deus. quis sinalizar que ele estava no estúdio Uhum. e ele fez o quê? Chegou atrás de mim e começou a me fazer cócegas. E aí Ai, eu tive vontade de rir. uhum. E eu li aquela notícia e comecei a dar risada. Mas eu não estava rindo por causa da morte da pessoa, porque eu comecei a sentir cócegas. Aí eu parei de ler. Assim que a gente terminou, o nosso coordenador chamou os dois na Meu sala e Deus. falou: Olha, eu achei que vocês já estivessem num nível profissional, não esperava que vocês fossem fazer uma gafe dessa. Meu Deus. E eu fiquei muito chateada na época, Imagino. principalmente porque meu colega tinha provocado uma situação, depois Uhum. ele falou: Olha, fui eu que provoquei a situação. Eu cheguei, eu comecei a fazer cócega, eu nem prestei atenção no que é que ela estava lendo, né? E aquilo foi muito chato, Eu mas imagino. marcou de uma tal maneira Imagino. que eu nunca mais senti cócegas. Nunca mais. Nossa. Assim, eu posso estar no ar, pode cair, Uhum. pode explodir um negócio. Eu tô ali concentrada, eu não desvio mais. Porque Eu aquilo de... marcou de uma maneira, Uhum. não foi um balde de água fria, foi gelada mesmo, Imagino. né? Mas, Então é mas isso. imagina, né? Você dá uma notícia dessa com ar de riso e tá lá, meu Deus do céu, só de começar já, né? Aquele, olha, mas serviu de, né? De aprendizado, né? Para você Muito. aprender a se concentrar. Agora, nada mais ali, né? Tá no ar, é aquilo ali. Esquece ao Não, redor. e tem coisas que, assim, e também aprender a respeitar quem tá ali, né? Porque nem sempre você vai chegar na hora, é, sabe, vai abrir a porta do estúdio, a pessoa tá lendo alguma coisa. Espera, Exatamente. ela tá concentrada. Uhum. Então você começa a aprender que tem toda uma dinâmica por trás ali que você não pode interromper. Aquilo está ao vivo, não tem como voltar. Então, Uhum. assim, foi uma coisa que eu poderia sair dali péssima e não querer mais, ou não querer trocar de horário com aquele profissional especificamente, mas nada a ver, né? Mas serviu de aprendizado, exatamente. Assim como coisas técnicas, né? A gente acaba aprendendo a, a não cair em certas situações ou a ter uma série de coisas ali para nos orientar para que a Isso, gente e não ter. fique vendido, né? Que a gente Exatamente. possa executar aquilo com perfeição, Uhum. né? Ter o domínio, né? Um autodomínio, digamos assim, né? Agora, deixa eu fazer outra perguntinha. Já passou por algum perrengue técnico? Hoje eu acabei de passar por um aqui. A gente até atrasou um pouquinho aqui do combinado, né? Mas isso acontece nas melhores famílias, nas melhores emissoras, com certeza, né, Eliana? Mas você já passou, assim, aquele que ficou marcado, né? Como essa gafe aí. Um perrengue técnico. Olha, assim, basicamente, não. Eu acho que um perrengue assim bem sério, não. Já aconteceu de eu
não abri o horário porque o locutor anterior mudou o canal do microfone, né? Tem algumas mesas que permitem que no mesmo canal você tenha o plug A e B, o A é para uma coisa e o B é para outra, e a pessoa foi lá e apertou o botão, foi de propósito, então eu não consegui abrir o horário, fui direto para a música, e depois que eu fui entender o que estava acontecendo, mas, assim, acho que perrengue mesmo, talvez só o fato de que eu estava pronta para fazer uma transmissão, uma entrevista, estava com o microfone na mão e realmente a gente não conseguia conexão por LP, que nem sei se existe mais, que era uma linha privativa. Os técnicos, a equipe técnica solicitava, junto à companhia de telefone do estado ou da cidade, uma linha que conectava duas pontas, por exemplo, do local do evento até o estúdio da rádio, né? Hoje, assim, quando você tem um telefone com um fio, para fazer a ligação, você precisa digitar uma sequência de números. Não precisava digitar sequência nenhuma, era tirado o gancho, por isso que era chamado de linha privativa, era uma linha direta. Só ia do ponto A para o ponto B, ou seja, do local do evento para o estúdio. E aquilo não estava funcionando. Eu não tive dúvidas, eu simplesmente peguei o celular, liguei no estúdio e falei para a pessoa: coloca na mesa pelo telefone. O áudio não vai ter a qualidade que teria a linha privativa, mas a gente não vai perder a entrevista. Uhum. Então, assim, é Nossa, ter o jogo de cintura de fazer a exatamente. coisa. Mas era um perrengue técnico que, se eu ficasse presa naquela situação, eu ia perder a chance de fazer uma entrevista. Então, eu acho que ser locutor de uma programação ao vivo é diferente de quando você é um locutor comercial, que você grava e tal. Você tem que saber improvisar, você tem que estar pronto na hora para resolver Uhum. a situação da melhor forma possível naquele momento. Bacana. Eu não me lembro de um perrengue técnico também, não. Desses assim que hoje, né, virariam um meme. Não me lembro também na história, assim, de ter passado alguma coisa assim muito. Só uma vez, você está falando de entrevista que mas também acho que nem era muito da nossa parte técnica ali. Era uma chamada, a gente ia fazer uma entrevista com uma pessoa que estava na rua e não saía nada, e tá eu ali, alô, alô, mas acho que nem é um perrengue, não. Foi uma falha lá no telefone dele. Que eu me lembro assim, mas também não tem passado, não. Não passei. Agora, Eliana, deixa eu mandar um abraço aqui, porque o pessoal lá do Facebook já estão conectados, estão pedindo alô. E isso é muito bacana também, nessa interação. Quando eu estava na rádio, também eu fazia essas lives assim. A gente está no ar e ainda colocava uma live lá no Facebook, no Instagram e ia ali interagindo. Isso é bacana, né? Uma rede vai ajudando a Muito. outra. Aliás, o pessoal está todo aí, estamos conversando, e o papo não é só com a Elisângela, né? Tá servindo, ela está sendo a mediadora para aquilo que vocês querem saber, Pois mas se é. você quiser ler ou falar o que é que estão perguntando, Que tudo bem. legal. Então, o pessoal aí, olha, se quiser também, né, mandar um abraço, fazer uma pergunta, né, Eliana? Pode ficar à vontade, então. Eu vou mandar um abraço aqui pro Brenner, que tá ligado. Brenner, um abraço pra você, muito boa noite. Elias Barbas tá ligado, tá mandando uma boa noite. Ele tá mandando um abraço pra todas as mamães aí pelo Dia das Mães, que legal. A Soraya, o Dinho, tem muita gente bacana aqui conectado com a gente também, desejando aí feliz Dia das Mães, mandando um abraço pra gente. Isso é muito legal também, né? A participação aí do pessoal. Eu ia falar ouvinte, não. Hoje os seguidores, né, Eliana? Hoje são os nossos Sim. seguidores aí. Agora, do perrengue técnico eu já falei, né? Agora eu quero saber se você sente falta hoje que era mais presente na rádio. Peraí. Ah, esse daí acho que eu já até falei também, né? Você não sente falta de nenhum. Não tem nada assim que marcou que hoje, né? Você diria assim, nossa, uma coisa muito importante daquele tempo. Não. Já fiz essa perguntinha, meu DJ. Meu DJ tá aqui, ó, perdidinho também, sabe? Aí eu acabei de cometer uma gafe. Vamos para a próxima. Como você enxerga hoje, Lina, a chegada das redes sociais? Já até falamos, né? Você considera aliadas ou rivais? Aliadas, né?
Aliada, com aliada, toda certeza. aliada porque a gente tem toda a chance de saber quantas pessoas estão conectadas, o que elas querem saber. Uhum, A gente tem oportunidades de uma interação muito grande que a gente não tinha. Então, eu penso que esses recursos, eles nos aproximam da pessoa que está do outro lado, isso. porque se a gente estivesse falando ao vento, não é, a gente está falando para chegar em outra pessoa. Uhum, Então é uma conexão de um a um, é, de mim para você que está aí do outro lado, é de mim para você, Elisângela, é de mim para quem está aqui nos assistindo. Então, é nessa conexão que a gente vai tendo essa oportunidade. Eu acho que isso aproxima, porque dá muita agilidade, a gente não precisa esperar muito tempo para saber. A reação muitas vezes é imediata. uhum. Essa minha próxima pergunta, acho que tem tudo a ver com essa mesma que eu fiz, né? Se houve um momento em que você pensou que o rádio poderia perder espaço para as redes sociais, se enfraqueceu ou se fortaleceu o papel do rádio na sociedade. Já foi até uma resposta, né? A resposta anterior, a pergunta anterior. Eu penso aquilo que, né, focando nisso que você está dizendo, a gente de alguma forma falou a respeito. Eu penso que depende de como a gente vê, como qualquer coisa na vida, depende do ângulo que você quer olhar. Se você olha a rede social como uma inimiga, ela vai acabar se tornando uma inimiga. Mas se você olha como é que eu posso aproveitar isto no meu trabalho? Toda vez que a gente se questiona e a gente agrega uma novidade, a gente tem um salto qualitativo. É a minha visão. Exatamente. Uhum. Elas são nossas aliadas, né? E com certeza melhorou ainda mais a nossa comunicação, melhorou até a, a, a chance da gente falar para quem está aí conectado da importância do rádio na vida do brasileiro, na vida dos nossos ouvintes, né? Levando as informações. Então, a rede social é a nossa aliada para a gente mostrar para vocês aí os nossos bastidores, como a Eliana sempre faz, né? Isso é muito bacana, gente. Essa conexão, então, ela melhorou e nos ajudou ainda mais, né? Agora, o que o E o que eu rádio. penso Uhum, pode falar. sobre isso também, uma preocupação que eu tenho, né, hoje, é da gente ensinar um pouquinho mais disso, porque a gente fala tanto que o Brasil é um país que carece da informação, e Uhum, nós que temos esse, assim, muito mais do que os leigos, um domínio da linguagem, de saber se expressar melhor, é quase uhum, que uma obrigação de ensinar e passar esse legado adiante. Por isso que eu tenho hoje na rede social não só a preocupação de mostrar aquilo que a gente chama do show do intervalo, que é o bastidor, é o momento que eu estou fazendo algo ao vivo, mas uhum. como é que aquilo pode demonstrar a facilidade da comunicação, ela vai chegar em muitos lugares. E a pessoa que está nos acompanhando, ela também pode desenvolver o lado comunicativo dela para Uhum. melhorar não só o lado profissional, mas também as próprias relações interpessoais. Então, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho hoje. Muito bacana. Depois no finalzinho você fala pra gente aí, né, da sua comunidade, passa pra gente aí, tá bom? Deixa eu só fazer mais algumas perguntinhas aqui, porque daqui a pouco a gente vai perguntar, a gente vai fazer uma brincadeira, sabe? Quem nunca? Uma das perguntinhas até você já me respondeu aqui, desse acesso de risos, né? Que já aconteceu comigo também. Agora, acho que foi a última pergunta, né, DJ? Não, a última perguntinha tá aqui, ó. Quando você, Eliana, houve um jovem locutor gravando direto de um celular com filtros e efeitos. Você sorri, né, com orgulho aí da evolução da tecnologia, ou você sente assim um aperto no peito por tudo que já se passou? Eu, eu prefiro achar que é muito melhor, porque a gente pode fazer isso de qualquer lugar. Hoje você pode plugar um bom microfone num bom aparelho de celular e Uhum, passar por alguns filtros e mandar o áudio de onde você estiver. A pessoa que está lá na rádio vai lá, monta, edita e faz um comercial.
como se você tivesse gravado dentro do estúdio. Então, essa tecnologia, ela permitiu que muita coisa continuasse com qualidade no Uhum. momento da pandemia, por exemplo. Então, eu volto e insisto naquilo que eu disse ao longo da nossa conversa, que é olhar para essa evolução tecnológica como aliada, tentar agregar isso ao nosso dia a dia. Nada vai substituir o elemento humano. Eu me lembro que eu fiz uma live tem quase um ano Uhum. com uma pessoa que é especialista em inteligência artificial e hoje ele tem muitos seguidores e tal. Agora está bombando, mas na época não estava ainda da forma como está. E ele dizia assim: Você sabia que a máquina de lavar roupas ela tem como princípio a inteligência artificial? Porque você vai lá e programa se é para lavar roupa delicada, se é para roupa pesada, se é para bater mais rápido, mais devagar. Você tem que colocar uma quantia de água, um volume alto ou volume baixo, dependendo da quantidade de roupas. Então, aquilo trabalha com a inteligência artificial. Só que ela precisa do humano para dar os comandos. Então, se a gente Exatamente. olhar para a inteligência artificial como aliada no sentido de nós vamos dar o comando Uhum. e ela vai fazer o restante, pode ser que a gente consiga uma evolução de coisas muito mais rápido. Mas se a gente olhar como, nossa, esse troço aqui vai tirar o meu lugar, aí a gente vai parar no tempo. É Porque a verdade. gente vai se colocar na posição de derrotado e Uhum. não vai dar esse salto qualitativo que eu falo. Por isso que eu digo, eu não sei se eu tenho uma mente muito futurista, Muito talvez seja, porque eu penso muito mais do amanhã, eu não fico patinando no passado. Uhum. E gostei muito da tua resposta. Hoje mesmo eu estava falando isso com meu filho, eu acho que tem tudo a ver com o que você falou. A inteligência artificial ela tem que ser a nossa aliada. A gente não pode se sentir, né, inferior, achando, nossa, parei no tempo. E eu tenho uma mania de quando qualquer coisa que eu raramente entro por ali, mas quando preciso de alguma coisa, eu gosto de. A minha primeira frase é faça. Faça isso, faça aquilo. Eu não sei, eu hoje conversei isso com meu filho. Eu tenho que dar ordem para ela fazer, a inteligência artificial. Algumas pessoas já começam com uma frase: Eu preciso que você faça isso. Não, manda ela fazer, né? Junta isso daí, né? Porque jamais ela vai ser alguém sem ter um humano por trás, certo? Exato, exatamente. E é o que você falou, a gente tem que encarar, né, como uma aliada. Ela está aí para nos ajudar, para juntos, né, a gente fazer o melhor, oferecer o melhor para os nossos seguidores, para os nossos ouvintes, mas sabendo que depende da gente também, né? Muito Sim. legal, Eliana. Minha perguntinha agora é aquela, a perguntinha que ninguém gosta muito, quem nunca? A gente ia colocar até a vinheta aqui, mas o meu DJ ele tá muito preguiçoso, sabe? Eliana, tem uma aqui que você já até respondeu. Olha, quem nunca esqueceu o microfone aberto e falou algo que não deveria? Foi o que aconteceu quase com você. Você não falou, mas riu, né? Na hora de anunciar. Mas por acaso, você já esqueceu o microfone aberto? Saiu ali os bastidores? Alguma palavra, alguma coisa que não era para ser dita? Não, não, isso não. Eu sempre fui muito atenta a Atenta, essa né? questão técnica. Uhum. Então, já aconteceu de eu entrar no estúdio e olhar para a mesa e ver que o locutor que tinha acabado de sair deixou o microfone aberto. E eu fui lá e fechei. Mas eu Uhum. sou aquela pessoa que, quando entra, eu sou muito organizada e quando eu entro no estúdio, eu faço Já o observa, né? pente fino, assim, eu Uhum. olho tudo, absolutamente tudo. Eu coloco Uhum. os papéis no local que eu gosto. Hoje não tem mais papel, mas as telas na direção que eu gosto. Se tiver lixo no estúdio, eu recolho. Eu detesto trabalhar Uhum. sentindo cheirinho de café ou
resto de lixo ali dentro, até porque estúdio normalmente é fechado, né? Justa Uhum. para você ter a acústica, ele é uma cápsula, é como se fosse uma cápsula. Então eu Qualquer sou coisa, muito né? organizada e eu dou É. uma olhada. Então não, mas já aconteceu, já teve, eu já passei por situações onde eu vi colega tomar advertência porque esqueceu o microfone aberto e estava numa conversa que não poderia ter ido para o ar, ou o contrário, o locutor não utilizar o fone de ouvido e não perceber que o canal de microfone não estava conectado e fez o horário inteiro sem entrar uma locução, porque não escutou no fone de ouvido, não trabalhou com o fone Meu Deus. aberto. Foi lá, ligou e foi demitido, tá? Nossa. Porque fez um horário inteiro assim, ficou em Imagina. branco o tempo todo. Meu Deus. Então, acontece, pode acontecer. Quem nunca, pode acontecer. Pode acontecer. Acontece nas melhores famílias. Eu já vi um caso na TV. Eu não sei se você lembra disso, foi até no Fantástico. Esqueceram o microfone aberto, falaram coisas que não devia, meu Deus. Se fosse hoje, eu acho que ia dar uma percussão assim enorme, mas naquela época ainda não tinha rede social. Eu ouvi, né? Eu não deu muita, não foi notícia, né? Mas eu acho que se fosse hoje, ia virar meme. Essa pergunta aqui seria a última, mas como você já falou, a questão do café, quem nunca derramou café no estúdio? Eu nunca. Nossa, também não. Mas olha, é muito triste, né? Eu já presenciei, assim, fato de a manchinha do café ali e a gente, né, acaba lá limpando só para não dedurar o colega, né? Mas A acontece. Quem nunca? questão é, eu já fiz até um bastidor assim explicando isso, né? O locutor Uhum, pode comer no estúdio? Não. Mas não é porque, mas você vai passar 4 horas sem comer nada? Sim. Não é que a gente não possa comer nada. Você pode ir até a porta do estúdio e comer uma coisa que você vai comer rápido, um pacotinho de bolacha naquelas uhum. unidades, né, para lanchinho. Não vou fazer propaganda de nenhuma marca específica aqui. Ou come uma fruta, como por exemplo banana, que é uma fruta rápida de comer, não vai melecar sua mão e tal. Isso. E até tem Pode. essa facilidade Hum, hoje. Hoje você ainda tem esse tempinho, né? Antes não. Hoje você ainda tem, né? Sim, Esse tempo. sim, mas existe um propósito, né? Essas mesas atuais, elas têm aqueles controles deslizantes. Se entrar um fiozinho de cabelo, uns Isso. cílios que cai ali, Uhum. aquilo pode danificar e o áudio vai, não, aquele canal vai ser inutilizado. E às vezes ele é usado para música, para comercial, né? Porque toda mesa ela tem um canal para cada coisa, um para a voz do locutor, um para a música que vai entrar, um para trilha e tal. Então, se você danifica um canal daquele, já era. Vai ter uma Uhum. série de problemas ali. Por uma Então, é coisa tão por simples, isso né? que não se come. Exatamente, não come, não bebe água, não toma café, né? Não é que não possa, mas o cuidado tem que ser gigantesco, Uhum. né? Água a gente toma, mas a gente coloca em garrafinha e tampa. Tomou, tampa de novo, porque se a garrafinha tombar, imagina se molhar o equipamento, já Nossa. era. Uhum. Assim como quem come perto do computador, começa a cair ciscos no teclado, vai chegar uma hora que tem teclas, tem letras que você não consegue digitar mais, porque você danificou por mau uso. Então, esse é o motivo, né? Então, quem Uhum. nunca. Tá, é verdade, já aconteceu, mas eu, particularmente, comigo nunca aconteceu, porque eu sou muito cuidadosa. Uhum. Eu também, gente, nunca, hein? Agora, você já chamou uma música errada quando era pra ser outra? Já, já, já. Colocou a música lá no Isso ponto, né? aconteceu, quando a gente tocava CD. Eu não sei, se você chegou a pegar aquelas maquininhas, as Denons que tocavam CD, que Sim, você encaixa. Quando você colocava o CD, ela sempre, automaticamente, se você não girasse,
o cursor, ela ia tocar a faixa 1. Toca. Então, Isso. às vezes, uma encostadinha que você dava, ela saía do ponto, ela ia para a primeira faixa. Então, você está Uhum. preparado, soltou a música, você anunciou uma coisa e entrou outra faixa, muitas vezes por conta disso, Uhum. né? Então, isso na época que a gente usava esse tipo de equipamento, sim. Mas quando era vinil, não, porque você sempre ouvia o comecinho da música para deixar o disco Uhum. no ponto. E hoje, quando você carrega uma faixa, mas já aconteceu, já vi locutor que carrega duas vezes a mesma faixa e acabou de tocar uma música e daqui a pouco toca ela de Toca novo de aí. novo. Sim. Ai meu Deus, errei, É, né? Porque esse fato carregou aí já duas aconteceu vezes comigo. o áudio. É incrível, né? Antes não, antes, como você disse, acho que nem na época do CD eu acho que não passei por isso não. Mas agora já aconteceu de colocar uma música e de repente eu volto com a mesma música na volta do intervalo. Muitas vezes já aconteceu. Agora, já levou um susto com o volume do fone no Já, máximo, entrou e. já, tá? Nossa, já aconteceu isso É comigo. horrível. Horrível, né? Uhum. Horrível. É, Eu não lembro se depende do fui eu retorno mesma. que. Então, por isso que quando a gente entra no ar, a gente faz a passagem, né, o locutor solta o break e entra Uhum, o próximo. Os breaks costumam ter ali 4, 5 minutos, e aí você consegue ajustar o fone para o jeito uhum. que você gosta, né, para a regulagem que você gosta. Mas muitas vezes já aconteceu de, se você chega em cima da hora e pega no mesmo volume do colega, Isso. você corre esse risco, né? Agora, confundiu o nome do entrevistado. Tá lá numa Não, entrevista e. não, Não, não. ainda bem. Graças a Deus, hein? Porque é horrível, né? Constrangedor. Triste, né? Que eu me lembre. Não, nem é no podcast, então menos ainda, né, DJ? DJ tá falando aqui, ó. Eu não, DJ. DJ tá achando que eu já fiz isso no podcast. Acho que não, hein? Agora, outro desespero, quando a vinheta não entra. Já? Agora é difícil, né? Raro acontecer isso. É difícil, mas quando não entra, eu nunca trabalho com áudio só no ponto. Então, sempre duas músicas ou uma outra coisa, vai para o próximo e tudo E a bem. vinheta Depois você também hoje em descobre dia. qual é o problema. Uhum. A vinheta É, hoje eu, também é raro, né? Porque, se bem que quando tem essa troca de ouvinte, eu não sei, de locutor, eu não sei se aí vocês mudam ali na mesa as vinhetas também tem esse de mudar as vinhetas. Porque às vezes tem um nome do não, programa. não, tem emissoras que trabalham com um banco para cada locutor, né? Não, a Isso. gente tem os bancos de programas, onde Uhum. eu trabalho atualmente, mas pode ter um banco para cada locutor também. E na hora tem que mudar É, ou não. pode acontecer isso, sim, Uhum. mas eu penso que assim, eu já fiz até um bastidor onde eu falei que existe erro aparente e erro não aparente. O erro aparente, por exemplo, a gente está falando e erra a hora certa, né? Como agora aqui, ó, são 22 horas e 8 minutos. Então, 10 e 8. Se eu falar 9 e 8, todo mundo vai perceber que eu errei a hora. Isso é um erro aparente. Uhum. Agora, a vinheta não entrou e eu fui direto para a música, quem sabe isso é quem ouve a Só. rádio, é o padrão da rádio. Para o ouvinte, às vezes ele não vai nem perceber. Uhum. Entendi. Isso é um erro que não é aparente, né? Ele é um erro que só quem sabe exatamente o esquema é que vai notar. Uhum. Ótimo. Agora, quem nunca acabou? Quem nunca encerrou aqui as nossas perguntinhas, nossa brincadeirinha? Que com certeza. Peraí, DJ. Ah, acabou aqui. Acabou. Ia fazer a outra, mas não tem nada a ver, porque foi essa mesmo do café. E eu nunca derramei café e Eliana muito menos, né, Eliana? Mas Nem assim, água. nem água. Falando isso, tô com sede, DJ. Mas imagino, né? Água, meu Deus.
derramar água em cima de uma mesa, loucura, né? Mas que sirva até de lição aí, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, que queiram, né, que tem esse sonho, trabalhar em rádio. Gente, nada de comer em estúdio, não dá certo. Uma coisa que não casa bem. E até o que a Eliana falou, até um cisquinho, né, caindo uma mesa é um desastre, tá, gente? Para quem não, para quem tem esse sonho aí de estar um dia numa emissora de rádio. Eliana, vamos encerrar então com essa dica aí. Eu sei que você tem muitas dicas lá nas redes sociais, né? Tem até uma comunidade, pode ficar à vontade para falar em um curso, né? Então, eu estou praticamente em todas as redes sociais, na maioria delas eu uso sempre Eliana, Eliana, Ana, não é com E no final, E ponto, Chuf, que é com CH, U, dois Fs e o I no final. Então, vocês vão me achar, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, no X, em todas as redes, no LinkedIn, é o meu nome mesmo. E ali na bio do Instagram eu tenho o link tanto do curso para quem quer fazer, e eu vou, na semana que vem, já vou trazer uma promoção aí para quem está na comunidade. E a comunidade, quando a pessoa entra, ela é direcionada para um número de WhatsApp Business, e ali a pessoa recebe dicas especiais. Toda segunda-feira eu abro para as pessoas que estão na comunidade fazerem uma pergunta e eu respondo ali. Então é um canal de comunicação até para eu saber o que as pessoas querem aprender. Mas, como eu disse durante a nossa conversa, meu interesse é levar para o maior número de pessoas possível, porque às vezes a pessoa fica querendo só conteúdo gratuito. Você vai aprender, mas você não vai chegar em lugar nenhum. Se você não investe em você mesmo, já vou te dizer que não vai ter quem invista. Então já começa por aí. Você tem que querer melhorar sua linguagem, melhorar sua fala, ir em busca. E a comunicação, ela está presente em tudo. Na hora que você entra numa padaria para pedir o seu pãozinho, você precisa saber se comunicar com educação, corretamente, com assertividade, que é ir direto ao ponto, não ficar enrolando. Hoje as coisas são muito objetivas. exato. Então, tudo isso eu procuro abordar ali no curso. Mas quem tem interesse desses detalhes todos vai encontrar o link na bio do Instagram, e eu penso que é uma possibilidade de aprender de uma maneira prática. Eu procuro ensinar de uma forma divertida. Você até falou do vídeo que eu coloquei essa semana. É Isso. difícil, porque assim, quando eu peguei o texto para ler, eu falei, vou tentar gravar sem ensaiar muito, porque senão a gente começa a se controlar. E eu ria sozinha, e daí rindo, eu fui pegando umas tomadas mesmo, rindo, e coloquei no Instagram, porque é o que acontece. Até você conseguir ter o texto inteiro, porque ele tem um trocadilho ali. Mas aí eu vou dizer como é que nasceu essa ideia de colocar esse texto ali para autocontrole. É, foi de uma coisa meio trágica. Eu tenho um colega que já trabalhou comigo, que ele sofreu um tipo de AVC. Esse AVC isquêmico tem uma diferença do AVC isquêmico e hemorrágico. O hemorrágico é quando estoura um vaso, uma veia e vaza sangue. O isquêmico falta sangue. É como se uma veia ou um vasinho entupisse e o sangue não chega até ali. Então, não está chegando sangue ainda na área do cérebro que corresponde àquela coisa de você não entender as coisas ao pé da letra. Ah, mas letra tem pé? Quando a gente diz entender pé da letra, é porque a pessoa está entendendo exatamente o que está escrito. Ela não faz a linguagem figurada. Né? Uhum. Estou morrendo de frio. Ah, a pessoa está morrendo, ela tem que ir para o hospital? Não. Morrendo de frio eu estou com muito frio. Então, é disso que eu estou falando. E o texto, ele fala, ele tem várias vezes a palavra cume, no sentido de topo, né? Uhum. O topo da montanha, o cume da montanha. Só que quando você pega o texto, ele está aqui. Eu procurei a hora que a Aham. gente estava falando. Então, fala: no alto daquele cume, plantei uma roseira. Até Uhum. aí tudo bem, né? O vento no cume bate,
a rosa no cume cheira. Aí quando você começa a ler, você não está pensando mais no cume topo, você está pensando em fragmentar, né? A palavra cume, se você vai silabar, vai ficar de um lado vai ficar o cu e do outro vai ficar o me, né? E nisso o texto muda completamente Uhum. de figura. E você começa a rir, né? Quando cai a chuva fina, salpicos no cume saem. Então você começa a ler e começa a imaginar, e você cai na risada. O texto Ah, é grande, tá lá no meu Instagram, eu não vou ler inteirinho agora, senão a gente não vai conseguir justamente para ter terminar. essa curiosidade, pode entrar lá, pode seguir, né? É, isso exige concentração, porque você tem que focar o tempo inteiro que a palavra cume é a palavra topo, é uma palavra inteira e não se- Né? fazer essa fragmentação. Se você faz, e o nosso cérebro automaticamente, a inteligência artificial não faz isso. Ela É. vai ler o texto ipsis literis, do jeito que está escrito, que foi o que esse rapaz fez. Deram um texto de sacanagem para ele. Ah, a voz dele está voltando, ele está conseguindo ler. Vamos dar um texto? Ele leu. E assim, gente, que dó, né? Porque na verdade ele está lendo sem rir, não porque ele tem autocontrole, mas porque ele perdeu essa capacidade. Uhum. E a gente não sabe se vai voltar, né? Então, no nosso caso, que tudo isso está preservado, é um baita desafio. E o texto está lá. É só, né, É só assistir ao vídeo e isso. arrasta, tá ali o texto para quem quiser treinar Eu também. vou tentar Mas eu ler. usei disso para exatamente para que as pessoas vejam que autocontrole é uma coisa que a gente pode treinar. Uhum. E quem quiser fazer parte da comunidade já sabe, Eliana já deixou o arroba dela aí, né? Depois a gente vai postar de novo aqui os cortes de vídeo, o pessoal vai pegar aí o nome certinho, entrar lá na comunidade, fazer parte. Eu vou entrar nessa comunidade porque a gente tem que estar sempre, como a Eliana disse, né? A gente tem que estar sempre aí aprendendo cada vez mais, nos aperfeiçoando cada vez mais. E eu quero muito me aperfeiçoar ainda mais. E claro que eu vou entrar nessa comunidade aí ó, e vou arrasar. Beleza? Que Vou bom. arrasar, hein? Vai ser muito bem-vinda. Vai ser bem-vinda, Elisângela. Eliana, olha, eu te agradeço imensamente. Eu sei que sua vida também é corrida. Nós já até passamos do horário, passamos. Ah, meu Deus. Passamos. Eu te peço desculpa ali pelo atraso, né? Tivemos aqui hoje um probleminha técnico, mas está tudo bem. Olha, eu agradeço muito de coração mesmo pela sua, né, disponibilidade de estar com a gente aqui no sábado à noite. Eu sei como é difícil, né? Um sábado que poderia estar descansando ou fazendo outros compromissos. Mas olha, de coração, obrigado pela sua simplicidade, por ter aceito participar aqui do meu canal, que eu ainda vou ficar melhor depois que eu fizer entrar lá para a comunidade, gente, e aprender cada vez mais com essa super profissional, essa baita profissional, desde os anos 80 e Imagina. na área da comunicação, e eu tenho muito que aprender com ela, gente. E você também aí, que tem esse desejo, como a Eliana disse, não só aí para o rádio, né? Comunicação é tudo na vida, né? E se você quer se aperfeiçoar cada vez mais aí, não sei qual a sua área, entra em contato com a Eliana, tá? Eu tenho certeza que você vai Vai ter. ser um prazer. Vai ser um prazer e ela vai tirar todas as suas dúvidas, eu tenho certeza disso. Eliana, muito obrigada mesmo, de coração, tá? Eu que agradeço. Um beijão para você, para todo mundo que esteve aqui. Eu sou mãe também, então amanhã a Eu gente vai ia ter um Dia das perguntar, Dia Mães, das mas Mães nem amanhã? todo mundo é mãe, Pois é. mas todos têm uma mãe. A gente só está aqui nesse mundo porque a gente tem uma mãe. Então, Isso. honre a sua, agradeça. Se ela já está no outro plano ou se ela ainda está aqui, não perca a oportunidade de se comunicar, de dizer o que você precisa dizer, o que você imagina que seria gostoso para aquecer o coração da sua mãe, ainda que sejam, né? Tem mães de todo tipo, tem mães que são difíceis de lidar, tem mães que são mais acessíveis, mas são todas mães. Então, um abraço para quem é, para quem tem. E eu que agradeço também, porque eu penso que sempre a oportunidade do um a um vai fazendo a gente chegar mais longe. Então, se você assistiu essa live e gostou, me segue, segue a Elisângela, esteja aí para a gente participar e trocar ideias, porque é só assim que a gente vai o degrau adiante, tá Isso aí. bom? Obrigada e feliz Dia das Mães também, né? É mãe de quantos Obrigada filhos, para você Eliana? também.
Quantos Um filhos? só, Um uma só. só, Que uma só, bacana, eu sou filha uma única só. também. Eu sou filha única. Imagina. Muito legal. Mas você tem dois, Eu né? tenho Que você dois, falou. isso. Sou filha única e tenho dois Hum. filhos, dois meninos. Você é menino também? Não, a minha A filha, filha. mas eu tenho, sim, uma filha e ela tem um filho já, então eu Ai, já que sou legal. vovó Então é também. vovó também. Ah, então amanhã, então, presente dobrado, né? Tem que ganhar dois presentes amanhã. Tá certo. Liana, fica com Tá Deus. Bom bom. fim de semana, tá? Que Deus abençoe muito aí a sua vida, a sua carreira, cada vez mais. Obrigada por Todos esse nós. bate-papo aqui. Eu já aprendi muito, tá? Serviu de Que bom. lição aqui, que eu preciso também me desapegar um pouco assim, do passado, sabe? Eu tenho essas manias de ficar presa lá um pouquinho e não querer evoluir, né? Ou melhor, a gente quer, mas às vezes, né, algumas coisas acabam travando, né? Mas obrigada mesmo, tá? De coração. Você não sabe quanto que eu aprendi esse pouco bate-papo aqui que a gente teve, esse pouco tempo aqui de bate-papo. Tá bom? Obrigada Tá de certo, coração. Elisângela. Obrigada a Bom fim você de pelo semana convite. e segunda-feira eu tô Um beijo ligada, hein? para Tô ligada. todos que estão aqui com a gente. E Isso. muito obrigada pela oportunidade. E aproveita, me segue lá, que vai ser um prazer ter você comigo também. E Um no beijo, rádio, na tchau. Rádio Mix, a partir das 10, Isso, certo? isso, Isso aí. isso. Amanhã não, amanhã eu tô de folga, Domingo Dia tá de das folga. Mães. A rádio fez o favor de me dar a folga nesse dia, Que então eu vou estar com a presente, minha mãe, que minha mãe é viva né? ainda também, mas segunda-feira eu tô lá, é sempre das 10 às 14 horas, Uhum. e aos finais de semana, quando eu estou no área das 11 da manhã até as 4 da tarde, ou no sábado ou no domingo, porque quando a gente trabalha em um, a gente folga no outro. Isso. Tá bom? Tá joia. Um beijo, tá? Fica com Deus. Obrigada mesmo, de Outro, coração. você também. Beijão. Beijo.